Bora, bora! Meu nome é Raquel Ferreira e começa agora mais um episódio do podcast Sustentabilidade Brasil, aqui do pavilhão de Carapina, no Espírito Santo, para o mundo inteiro através das redes sociais, do YouTube. Bem-vindos e bem-vindas, e agora nós temos a honra de receber aqui em nosso estúdio ele, que é PhD em Meteorologia pelo MIT, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP. Senhoras e senhores, esse é o episódio para você gravar, salvar esse vídeo com vocês, Carlos Nobre. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação. Nossa, toda nossa. Antes de começar nosso assunto aqui, o senhor andou pela feira? Ainda não. Mas o que viu assim... Eu achei muito interessante, né? Uma sustentabilidade importante de ser discutida, muitos exemplos muito bons aqui que eu vi na feira de ações de sustentabilidade. E é um assunto importante, né? Tá cada vez mais em voga, não é? E cada vez precisamos mais falar sobre esse assunto. Sem dúvida, o planeta está correndo um enorme risco de sustentabilidade do planeta como um todo, até para a nossa própria vida de humanos, né? Então, colocar sustentabilidade como uma das coisas mais importantes em todas as discussões, o sistema educacional, o sistema científico, o sistema político, é essencial. Professor, há um tempo atrás, eu desde pequeno sempre ouvi, olha, o planeta está mudando, a água está acabando, o sol está ficando mais quente, está mais calor. E antigamente era visto como uma teoria da conspiração, sabe? Ah não, mas meu tio falou que isso daí é mentira, minha avó falou que isso sempre aconteceu. Está mesmo acontecendo isso, a gente precisa ficar ligado sobre esse assunto. Totalmente. O mundo nunca esteve tão quente como 2023, 2024, em 125 mil anos. Nós temos que ir no último período interglacial e a temperatura estava parecida com o que nós estamos vendo hoje. E os eventos extremos aumentaram demais em todo o mundo, mas obviamente em 125 mil anos atrás tinha um número muito pequeno de seres humanos, eles viviam naquela época na África. Todo o planeta tinha vegetação, não tinha áreas urbanas, não tinha nada, então era outro clima, apesar que era um período que a temperatura estava próxima. Então nós atingimos todo esse recorde, as temperaturas continuam a aumentar, os eventos climáticos extremos não param de aumentar, batendo todos os recordes. Então é isso, nós estamos vivendo uma realidade que a ciência já vem mostrando há muito tempo. Se a gente continuar jogando esses gases, gás carbônico, metano, vários outros gases que absorvem calor, eles seguram, não deixam a Terra esfriar muito. Então, eles aumentam a temperatura. Isso a ciência sabe há muito tempo. Por que é que nós não estamos tomando ações realmente para combater a emergência climática? Esse é o maior desafio que nós temos. E o que a gente, como cidadão, pode fazer para ajudar o nosso planeta? Por exemplo, quem está assistindo, quem acha que, mas eu sou sozinho, se eu fizer não muda nada. O que a gente pode fazer? Olha, muda no sentido de que nós, do Brasil, nós brasileiros, temos toda a condição de ser o primeiro país do mundo a zerar as emissões dos gases de efeito estufa. Por que eu estou falando isso? Nós somos o quinto maior emissor, emitimos 4% das emissões globais, mas nós emitimos, em 2022, 75% das nossas emissões dos gases de efeito estufa foram 50% de desmatamentos, principalmente da Amazônia e do Cerrado, e 25% agropecuária. Então, nós podemos zerar o desmatamento totalmente, e reduzimos muito o desmatamento da Amazônia no ano passado e continuamos reduzindo esse ano. E nós podemos criar grandes projetos de restauração florestal, inclusive aqui no Espírito Santo da Mata Atlântica. Fundamental. A floresta recrescendo, ela remove gás carbônico da atmosfera, mas ela melhora muito o clima, ela protege a biodiversidade e nós podemos mais rapidamente caminhar para energias renováveis, como a energia solar, a energia eólica, a energia que vem dos oceanos. Então, o Brasil pode liderar isso rapidamente e até 2040, não 2050, 2040, zerar todas as emissões.
emissões líquidas, né? Que a gente ainda vai ter emissões porque o Brasil tem muita pecuária, o boi arrota metano, o metano é um gás muito poderoso de efeito estufa, mas aí a gente compensa essas emissões com o recrescimento da floresta, das várias florestas. Então o Brasil pode, até 2040, zerar totalmente suas emissões e ser o primeiro país do mundo, país de grandes emissões, a zerar as emissões e ser um grande líder mundial. Mas para isso precisamos começar ontem. Precisamos começar ontem. Felizmente, nós conseguimos reduzir o desmatamento muito na Amazônia. O desmatamento aumentou muito do Cerrado ano passado. Esse ano estava aumentando e deu uma estabilizada. E precisamos restaurar, por exemplo, a Mata Atlântica. Nós já desmatamos há 400 anos 80% da Mata Atlântica. Esse é um dos biomas mais biodiversos do mundo. Então nós temos que restaurar grande parte da Mata Atlântica. O estado do Espírito Santo tem um grande potencial. O norte do Espírito Santo e o sul da Bahia tem a maior biodiversidade de árvores do mundo, mais do que a Amazônia. Olha só. Em número de árvores por hectare. Chega a ter 400 a 450 diferentes espécies num hectare, 10 mil metros quadrados. Esse é o maior do mundo. Então, esse é um desafio que o Brasil tem e também nós podemos caminhar para energias renováveis, né? Eu acho que poucas pessoas do mundo sabem que a queima dos combustíveis fósseis, o carvão, o petróleo, o diesel, geram muitos poluentes. São micropartículas, sulfatos. Esses sulfatos, a poluição urbana leva a 7 milhões de mortes por ano. Aqui no Brasil também. Um número enorme de mortes por causa da poluição urbana. Então, nós deixarmos os combustíveis fósseis no transporte vai ser muito bom para a saúde de todos. Já reduz bastante, né? Reduz demais, reduz as emissões dos gases e reduz os poluentes. Então, esse é um outro desafio que nós temos que enfrentar, mas esse é o caminho. Hoje, os transportes eletrificados, veículos elétricos, ônibus elétricos, eles já são totalmente possíveis. O Brasil já começa a ter políticas para industrializar isso, para fazer painel solar aqui no Brasil também. Tornar mais acessível também a população, né? Isso, já começou até a construir ônibus elétrico aqui e hoje, no mundo inteiro, carros elétricos já estão no preço dos outros carros. Então, nós temos que ir nessa direção. Professor, para terminar, qual que é a importância de um evento como esse para o Espírito Santo, aliás, do Espírito Santo para o Brasil e para o mundo? Olha, eu acho que o Espírito Santo tem toda a condição, é um estado que tem sofrido muito dos eventos climáticos extremos, sofreu muito o desmatamento da Mata Atlântica aqui por séculos, e então o Espírito Santo tem muitos elementos de ser um dos estados líderes, né? Quer dizer, ir para a energia renovável. O Espírito Santo tem muita energia eólica do vento, energia solar o Brasil inteiro tem. Existe um enorme potencial de energia dos oceanos que nós não temos nada no Brasil ainda. O Espírito Santo pode ir. O Espírito Santo também já começa a desenvolver os projetos para fazer o hidrogênio verde com energias renováveis. Sim. Então eu acho que o Espírito Santo tem muita possibilidade de liderar muito a redução das emissões, talvez grande projeto de restauração da Mata Atlântica e, ao mesmo tempo, esse é o maior desafio aqui no Brasil, nós estamos muito pouco adaptados a esses eventos climáticos extremos, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, como aquele que aconteceu em março desse ano aqui, 325 milímetros de chuva em algumas cidades aqui do Espírito Santo. Então, nós temos que, realmente, nós temos mais de 4 milhões de brasileiros morando em áreas de altíssimo risco de deslizamentos em costas e de inundação de rios. Essas pessoas não podem continuar ali. Então, o Espírito Santo tem certamente um número muito grande, mais de 60 mil pessoas que não podem continuar em áreas de risco. E aí, o Espírito Santo tem uma responsabilidade muito grande de também tornar a população muito mais adaptada, muito mais resiliente. E a gente fala muito de chuvas intensas, mas o que mais leva à morte dos eventos climáticos extremos são as ondas de calor. Os idosos, as idosas, as crianças. Também o sistema de proteger muito
a vida dessas pessoas muito vulneráveis às ondas de calor. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso evento e aqui no nosso podcast. Uma honra pra gente. Eu que agradeço a oportunidade e vamos em frente. Vamos lá. Eu sou Raquel Ferreira e esse foi mais um episódio do podcast Sustentabilidade Brasil. Até a próxima.